Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje o assunto é a revitalização da identidade e da cultura dos Choclens Laclanô por intermédio da educação. Para falar desse assunto que o nosso convidado está aqui, o pesquisador Carlos Odilon da Costa. Carlos, esse programa do qual você faz parte, né? Como que ele se desenvolve? Como é mesmo esse programa? Fala um pouco aí do que é esse programa. Então, este programa, ele recebe verbas federal. Né? Uhum. Em 2009, o professor Ernesto Jacó encaminhou para a CAPES, INEP, esse projeto, e ele foi selecionado entre várias universidades. Foram selecionados 17 projetos, 17 universidades. Da região sul, se eu não me engano, é a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Federal de Santa Catarina e a nossa universidade, a FURB, né? Então conseguiu financiamento. O nosso financiamento é R$400 mil para serem gastos nesse projeto. É um programa. E o professor Ernesto, juntamente comigo, com outros pesquisadores, pensamos em não fazer aquele modo tradicional. Geralmente, quando é esse projeto, você vai nas terras indígenas, faz levantamento, escreve artigos e vai para congressos. Né? Pensamos que como é que este programa poderia contribuir para a vida daqueles indígenas que lá estão, naquelas terras, né? Então, o nosso pensamento foi que tivesse um curso de especialização para os professores indígenas. Né? Que eles têm professores, né? Tem professores na escola. Então, nós iríamos trabalhar com a escola, porque a escola indígena, ela tem uma outra significação da nossa, né? Totalmente diferente. Como, por exemplo, dá um exemplo aí para a gente... Vou dar um exemplo assim, ó. Dentro desse programa da especialização, ele acontece em três locais diferentes. Num momento, os indígenas estão aqui conosco, na FURB. Em outro momento, em Dr. Pedrinho, né? Que ficamos 1 ou 2 semanas, né? Estudando. E em outro momento, nas terras indígenas, ou na escola Bugio, ou na escola Laclanô. Semana passada, nós estávamos na escola Bugio, na aldeia Bugio, próximo a Dr. Pedrinho. E estávamos discutindo o projeto político-pedagógico da escola. Isso numa sexta-noite e o sábado o dia todo, de manhã e à tarde, matutino e vespertino. Lá havia mais de 60 pessoas discutindo o projeto político-pedagógico da escola. Interessante. Na nossa escola isso não acontece. Não acontece. Num sábado, uma escola abriu o sábado, né? Para fazer uma discussão. Uma discussão de um projeto que para eles, para a comunidade, é muito importante. A educação para eles, né? O sentido da educação. E o indígena que estuda na escola, ele vai, obviamente, né, atravessando as fases, e ele pode vir fazer o curso superior, mas aí tem que sair do território. Isso ainda é um problema. Isso é um problema, né? Aqui na FURB havia algumas bolsas, né? Algumas bolsas para esses indígenas, mas o problema é que um item dentro dessa bolsa é que ele teria que se manter, né? Estudando aqui, se mantendo com emprego, alguma coisa para sustento. Isso é muito complicado, você sair lá de Ibirama, vir até Blumenau, José Boteta, Blumenau, voltar à noite, né? E isso é muito complicado. Alguns indígenas conseguem, né? O caso do Ítalo, que é teu aluno. Foi meu aluno do curso de Publicidade e Propaganda, e faz também o curso de teatro aqui da FURB. De teatro, isso, mas é muito, muito difícil para eles. Tem alguns nas outras universidades aqui próximos, né? Mas, assim, em termos nacionais, agora voltando um pouquinho no macro, né, Carlos? Hoje já temos até propostas em alguns estados de universidades indígenas. Porque aí resolveria essa questão. Sim, daí teria o alojamento, tipo albergue, tudo dentro da própria... Eles sairiam das suas aldeias, né, suas terras, e iriam para essas universidades, mas não como o estilo seminarístico, que era quando a igreja, tipo o CIMI, ou COMIN, da igreja luterana, ou aquelas obras missionárias lá dos Estados Unidos que vinham aqui catequizar nossos indígenas, né? Porque a maioria, hoje, já dos próprios professores dessas universidades, são professores indígenas, assim como na nossa terra indígena, né? São todos professores indígenas. E, por nossa surpresa, a grande maioria já tem ensino superior, formação superior.
Porque aí, e eles retornam, a maioria desses índios que fazem o curso superior, eles retornam para o território? Retornam. Continuam, né? Continuam dentro das terras indígenas. Mas há um problema daí da questão econômica, né, Carlos? Aí que eu vejo que esse curso e esse programa, melhor dizendo, talvez seja uma parceria muito importante para eles. Para estar pensando essa questão das cooperativas, da economia solidária. Nós temos aqui na FURB. A FURB trabalha isso. A FURB trabalha. Né? Isso dentro dessa especialização tem uma disciplina sobre a economia solidária, né? E veja só, o problema é assim, lá é uma terra improdutiva. E para você produzir, para plantar, tem que ter subsídios. Sim. É muito complicado isso, né? As pessoas, até pela questão da discriminação, preconceito, já não querem fazer parcerias com os indígenas, né? Tem todo esse problema. Tem esse problema. O acesso em algumas aldeias, por exemplo, a aldeia todo, quando nós fomos fazer a pesquisa, caiu as 2 pontes. A ponte não tem acesso para o próprio... Sim. Como é que tu vai escoar uma produção que não tem ponte lá? Sim, não tem. E para chegar lá também tem que ser carros, em algumas partes da aldeia toda, só para você ter uma ideia, tem que ser um carro, né? 4x4, senão tu não chega lá no final. Onde está o povo Guarani, né? Onde tem a escolinha lá do povo Guarani. E aí, pense bem, como é que essa pessoa vai se deslocar para as cidades mais próximas, se não tem linha de ônibus, né? Não tem, aí não tem transporte. Já cria-se um problema aí, né? Cria um grande problema. Aliás, o Carlos Odilon, professor, pesquisador, você é professor de? Eu sou professor de Geografia e Ensino Religioso, eu tenho essas 2 licenciaturas. Né? Tá. E a gente sabe que a história do Brasil, né, do modo geral, principalmente os atuais pesquisadores, estão tentando aí ajustar algumas coisas que foram contadas da nossa história, que não era bem assim, né? Entre algumas dessas histórias contadas, está de que o índio não gostava de trabalhar. Né? Eu gostaria que você pontuasse como os choclens, principalmente, né, vamos falar aqui, né, dos nossos índios de Santa Catarina, o processo deles de trabalho, né, porque eles não eram, eles eram povos nômades, como que eles se organizavam? Pois é. Os choclens nós podemos caracterizar de seguinte formas: eram povos migrantes, não nômades, já vou explicar a diferença, coletavam. Sim. E eram guerreiros. Por viver na mata, você tem que ser alguém que enfrenta, tem que ser um guerreiro. Né? Para nós seria guerrilheiro, mas para eles é guerreiro. Por que migrantes? Então, eles tinham uma visão de mundo do litoral até os campos, em cima da serra, aí na região de Lages, por aí. Né? Até onde antigamente era a divisão do território de Santa Catarina com o Paraná, tem o território de Iguaçu, né? Então, esse indígena, ele subia para coletar o pinhão, e lá provavelmente encontrava os caigangues. Né? Em direção a Lages, né? Sim, lá encontrava que os caigangues são do Paraná. Sim. Né? E lá eles faziam sua coleta. E quando eles desciam, por exemplo, eles plantavam milho. Ele tinha que ter um certo conhecimento da cultura, né, do grão, né? E por ser um povo migrante, percebeu? Se fosse nômade, ele não ia se preocupar em plantar o milho. Iam para o litoral e voltavam. Na volta, colhiam o milho e coletavam o pinhão. E assim era a vida deles. Agora, imagine você quando chegam os primeiros colonos aqui. Quando ele desceu para o litoral, voltou para a serra, aquele terreno onde ele pegava o pinhão, né? Está cercado, tem um dono agora, né? Nem a palavra dono eles conheciam, né? O conceito de ser dono, dono da terra, né? Tem a ideia da propriedade, né? Propriedade, né? O Engels trabalha, né? Eles não têm essa visão, a relação deles com a natureza era muito íntima, né? Sim. Eles fazem parte da natureza. Esse processo de, né, qualquer lugar é lugar, né? Isso. Quer dizer, não existe a ideia da fronteira, né? Não. E aí que vai surgir os primeiros conflitos, né? Os nossos colonos aqui. Tem casos que eles contam que os avós deles desciam e o colono estava lá plantando, eles iam lá e pegavam a vaca, né? Mas eles pegavam, eles eram coletadores, eles pegavam. Eles não estavam roubando, mas para o colono que estava lá era um roubo, né? E havia os primeiros conflitos. Ou a farinha, né? O trigo, eles lá pegavam. Isso, e essa disputa, né, com a chegada do colono é aqui no fins do século XIX, né? Começo do século XX.
Aqui, principalmente aqui em Santa Catarina. Isso. E aí vem todo aquele processo, né, de contratar, entre aspas, os bugreiros para tentar, entre aspas, domesticá-los, né, pacificá-los. Aí veio o Eduardo, a figura do Eduardo, tão polêmico, né? O sobrinho do Duque de Caxias, que consegue, juntamente com os caigangues, retirá-los, né, da mata e colocá-lo. Antigamente a gente usava a expressão reservas, né, na reserva, entre aspas, hoje a gente chama de terras, né? Acabou essa ideia da expressão reserva, né? Porque, no comum as pessoas falam reserva indígena, reserva... no imaginário popular ainda está... Tanto é que quando a gente viaja aqui a região sul, né, em direção ao Rio Grande do Sul, por exemplo, tá lá uma plaquinha, né? Reserva indígena. Essa expressão... politicamente correto, a palavra certa seria mesmo, né? Mais correta seria terra, ou território indígena. Né? Território indígena, mas a gente sabe que isso é uma mudança de cultura, né? É muito complicado. Muitas pessoas usam o termo reserva ainda, né? Mas quando a gente pode, a gente tenta corrigir, né? Usar o termo território indígena. Porque território dá a ideia de demarcar algo, não? De uma nação, que tem uma identidade, que tem um povo, né? Território. Né? E não algo reservado, reservado, né? Algo que está ali quase que em exposição. Ou preso, né? Tu está preso àquilo. Aquela né? reserva. Tá numa reserva, tu não sai daí, né? Sair você está infringindo alguma coisa, está indo contra algo, né? Sim. E o território não, você é soberano numa terra, num território que é teu. Aliás, essa coisa da ideia de propriedade, da ideia de território, né? E aí vem também essa questão linguística. Os portugueses descobrem o Brasil, eles não descobrem, já estava aqui, nesse território já existia, era habitado, diga-se de passagem, né? Eles chegam em terras desconhecidas para o europeu, né? E o povo, inclusive tinha alguém que era os índios, né? No sentido de dominação mesmo, tu falasse, né? Então descobrem, quer dizer, eu dou um conceito, né, de dominar isso. Descobre, então é meu, se eu descobrir é meu. Se tivesse alguém aqui, não, mas quem está aqui, né? Segundo então a concepção daquela época, não tinha ninguém. Quem estava eram selvagens, que tinham que entrar num processo civilizatório ou não, né? Europeu, né? Então, quem estava fora desse ideal europeu era o selvagem. E quem se domesticava, entre aspas, era o bom selvagem. A ideia do índio Guarani, né? Lá do... José de Alencar. Do José de Alencar. Bom, nós estamos aqui chegando ao final do nosso Cidadania. Eu só gostaria de saber, assim, para a gente finalizar, Odilon, esse trabalho aí tem dado bons frutos, né? Sim, Carlos. Ele tem 2 anos o programa, né? Tá. Esse programa tem 2 anos, termina agora em dezembro, e pode ter uma prorrogação de mais 1 ano ou 2. Né? A coisa mais importante que a gente sentiu foi quando, dentro das nossas idas à terra indígena, ao território indígena, nós chegamos atrasados na sexta-feira passada lá, devido ao movimento. Estava eu, o professor João e o professor Gleison, também que fazem parte do Educogitans, e quando a gente chegou, os professores indígenas já estavam fazendo a reunião e comandando, e colocando os objetivos e por que eles estavam lá, reunidos com a comunidade, discutindo o projeto político-pedagógico. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu, né, que a partir de agora... Eles já conseguem tocar sem a presença de vocês. É que nós somos parceiros, né? A gente tem que tomar cuidado, senão a gente entra naquele espírito de dominação novamente, né? E nessa parceria, a gente percebeu que foi muito importante, né? Que nós não estamos aqui como um olhar de evangelizador, missionário, de salvador, porque até a nossa educação escolar não é tão boa assim, né? Mas a gente pode trocar ideias, e algumas ideias, aí vem a questão da interculturalidade, que a gente fala tanto, né? O que pode ser bom aproveitado dentro da nossa cultura, que eles podem estar aproveitando, mas principalmente muita coisa a gente aprendeu, né? Nesses 2 anos que estamos juntos, com os professores indígenas, muita coisa, principalmente ao respeito do outro, a alteridade. O Levinas diz assim que para existir a dignidade humana, os dois têm que se levantar e falar igual, mas tem que se levantar. Se não se levantar os dois, ou seja, né, se valorizarem os dois lados, alguém vai ser superior. Aí a gente percebeu que tanto nós, pesquisadores, quanto os professores indígenas, estávamos caminhando, se levantando juntos, né? Cada um descobriu alguma coisa importante um do outro.
E aí vem o reconhecimento, né? Eu te reconhecer como um ser que merece meu respeito, né? Não aquilo que você acabou de falar, né? Na história do nosso povo, eles reconheciam o indígena como um ser preguiçoso, um ser que não sabe fazer as coisas. Que não quer fazer, né? Ou que não quer fazer as coisas, né? Então, o reconhecimento tem que partir disso, né? Não, você sabe fazer as coisas, você é capaz, mas eu estou aqui como um companheiro, um parceiro, nada mais. Se você quer, me chama. Se não quer, estou ao teu lado. Parceria. Tá, então, né? Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do pesquisador Carlos Odilon da Costa, que falou sobre a revitalização da identidade e da cultura do povo Xoclen Laclanô por intermédio da educação. Também quero agradecer a você que esteve ligado no programa e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Obrigado por vir, cara. E assim, ó, foi uma conversa... Foi boa, né? Pô, rendia mais, falei, né? Que a gente começa assim...